Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Como que ele cria trevas se ele não tem treva nenhuma? Esse visual combina mais. Porque hoje eu vou pecar. Oi, sim, é isso mesmo que está no título. E é claro, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu fui criado na igreja evangélica. Receba a inteligência. Voltava dos cultos cantando músicas cristãs com meu pai. Batizei aos 15 anos e frequentei até os 16 anos. Eu parei de frequentar quando eu decidi de fato ler a Bíblia. Não que eu gostasse muito, né? Até porque senão eu não ia apanhar. Mas nessa idade eu já tinha uma liberdade pra decidir se eu queria ir ou não. Mas até os 15 eu apanhei. Ah, Luca, mas isso daí foi tirado da sua Mano, ela faz um vídeo com 2050 efeitos e 2050 maquiagens. imaginação. É blasfêmia. Ah, é? Então vamos lá. Êxodo 21, 20, 21. E quando alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com vara e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Então aqui o que tá na Bíblia basicamente é que o senhor de escravo ele só é punido por matar um escravo se ele morrer imediatamente, mas se ele morrer após alguns dias, não tem nada de errado nisso. Ah, mas é o Antigo Testamento, foda-se, tá na Bíblia. Aqui é a passagem de Moisés, 31, 17, 18. Isso. Castigado, porque é dinheiro seu. Porém, se ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Então aqui o que tá na Bíblia basicamente é que o senhor de escravo ele só é punido por matar um escravo se ele morrer imediatamente, mas se ele morrer após alguns dias, não tem nada de errado nisso. Ah, mas é o Antigo Testamento, foda-se, tá na Bíblia. Aqui é a passagem de Moisés, 31, 17, 18. Agora, pois, matai toda criança do sexo masculino e matai toda mulher que tiver conhecido o homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conhecem homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Basicamente, Moisés manda matar todos os meninos e mulheres não virgens, mas só manter vivas as virgens para os soldados. É válido lembrar que antigamente a mulher menstruava, ela já tava ali pro abate, entendeu? Era assim que funcionava. Normalmente é uns 12, 13, 14 anos. Esse vídeo é às vezes horrível, até mas ela não vai 11. fazer uma defesa disso? É 10. Eu já ouvi falar em casa Ela falou, Bíblia não condena a escravidão. Ela não vai fazer uma defesa? até de 9. Então, assim, as mulheres que não são virgens, que serão tomadas pelos soldados, seriam crianças e pré-adolescentes. Em suma, escravidão sexual. Tem uma passagem também que me chama muita atenção de Levítico 20:13, que é onde fala que ser um homossexual é pecado, certo? A questão é que foi uma tradução errada, porque na verdade, a original se refere a criança, que deitar com criança é um pecado. Eu me pergunto por que foi mudada uma parte tão importante e a quem isso beneficia, né? 1 Timóteo 2, 11, Tá, mas 12. aí é um clickbait, A mulher então. aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a Eu achei que ela... Ó, vamos lá. Eu achei que fosse um clickbait. Por isso que eu não tô respondendo aqui. Eu achei que fosse uma defesa. Então vamos lá. Primeiro, um homem dormir com outro, né? Quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. Isso aqui ela tá fazendo uma tradução completamente secular, né? E que, de fato, quando diz, né, do outro homem, pode traduzir literalmente para criança, só que isso é ínfimo na Bíblia. Tanto que isso daí é no hebraico, né? Na Septuaginta traduz literalmente para homem adulto, né? Então tem uma tradução possível de ser homem, um homem dormir com um menino, né? Mas diversas outras passagens não traduzem homem adulto como menino, com a mesma palavra. Mas eu sei qual a interpretação que ela tá dando, tá? Eu sei qual a tradução que ela tá dando, mas é completamente falha essa aí. Na tradução original, o que você sabe de grego? O que você sabe de hebraico? Não sabe nada, pô. Não foi adulterado, não. Só tu que não sabe mesmo. Agora, já que ela não vai refutar, né? Eu achei que ela realmente ia refutar esses versículos. Pelo visto, ela não vai fazer uma defesa. Sobre o escravo, né? Morrer depois de alguns dias. Tá justamente falando que se ele morrer depois de alguns dias, não foi um homicídio intencional. E sim sobre ele pode ter morrido de outra coisa. E não que não quis matar o servo, né? Deliberadamente. Novamente, a gente vai ter que voltar sobre a escravidão bíblica, que não é idêntica, né, à escravidão moderna, colonial, né? Eram servos por dívida. Escravidão por por contrato, né? Eles tinham o direito de ser libertos, como diz em Deuteronômio. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano deixará livre. E quando deixares ir livre, não despedirás vazio.
liberalmente fornecerá seu trabalho, né? E de tua eira e do teu lugar daquilo que o Senhor teu Deus, se tiver abençoado, lhe darás. E lembrarás-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno. Diversas leis protegiam o servo, né? Tinha muitas leis, justamente porque era por dívida, não era como a escravidão moderna. Então, em Êxodo eu não vou lembrar qual que é, mas em Êxodo tem diversas leis que protegem ali o servo, né? Sexual é pecado, certo? A questão é que foi uma tradução errada, porque na verdade a original se refere a criança, que deitar com criança é um pecado. Criança que deitar... Cara, é impressionante como é que ela sabe hebraico e grego, né, rapaziada? Não, foi uma tradução errada, não era assim não. Eu, fluente em grego e hebraico. E fica fácil, né? Não, tá, galera? O nome que utiliza ali pode ser, alguns casos acontece pra criança, mas outros pra homens mesmo, né? Eu me pergunto por que foi mudada uma parte tão importante e a quem isso beneficia, né? 1 Timóteo 2, 11, 12. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Tá bom, Raluca, eu já sou católico, não precisa me convencer, não. Lembram de Ló, de Sodoma e Gomorra? Quando ele tava fugindo com as filhas, porque a esposa dele foi de F, né? É dito que ele ficou tão embriagado de bebida alcoólica que ele transou com as próprias filhas, cometendo incesto. E elas engravidaram. Mas também usa a justificativa que as filhas dele eram muito perversas, horríveis e embebedaram ele e fizeram ele engravidar. Pra começar, se o homem ele tá tão embriagado ao ponto de ele não ter consciência que ele tá tendo relação sexual com as próprias filhas, ele brocha. Foi constatado isso. Tipo, o homem, quando ele tá muito bêbado mesmo, ele brocha, ele não consegue. O negócio não sobe, não adianta. Então ele tava consciente. Em que momento isso daí foi aprovado por Deus, né? Eu queria entender. Em que momento Deus aprovou isso? Suficiente pra levar o ato até o final, mas ele não tava consciente o suficiente pra saber que eram as próprias filhas, né? Enfim, até aí vocês podem falar, mas isso daí é ato de homens da Bíblia. Deus não tem nada a ver com isso, né? Que aqui na Bíblia são ditos como homens de bem, né? Então vamos para Deus, né? Porque também tem muitas contradições de Deus na Bíblia. Isaías 47. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Como que ele cria trevas se ele não tem treva nenhuma? Tiago 1:13. Bom, se ele cria as trevas, ele não tem... É evidente que a gente tem que ter uma maneira ortodoxa de interpretar esse versículo, né? Então, a palavra, né, em hebraico, que aí dá pra puxar o hebraico mesmo, porque é o Antigo Testamento, pode significar, né, um mal moral ou um mal físico. É em Isaías, deixa eu ver se é Isaías, nem presta atenção. Então é um texto em Isaías, que a gente tem o contexto em hebraico e em grego, né, da Septuaginta, evidentemente, a tradução em grego, e um texto do Novo Testamento, né, 1 João. Agora, esse texto ele tá falando de adversidade, né, não de pecado mortal, que é o mal mesmo, não da negação de Deus. As adversidades, a desgraça, o juízo, né, como tá na Bíblia católica, se você for pegar a sua Bíblia católica aqui, eu vou até pegar aqui, a minha física, para não ter erro, né? Eu sou o Senhor, não há outro artífice da luz, criador das trevas, autor da paz, criador da desgraça, né? Cria a desgraça, como tá aqui. Vamos ver aqui na Bíblia Ave Maria. O autor, criador da desgraça. A Bíblia Ave Maria, ela é uma Bíblia mais interpretativa, né? Ela tá meio estranha aqui. Bíblia Mato Soares, vai. Formo a luz e crio as trevas, faço a paz e mando o castigo. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. E mando o castigo tá aqui, né? Nem crio a desgraça. O que o texto, né, ele quer dizer é que também, né, os acontecimentos diversos da história, né, guerra, catástrofe, coisa e tal, não escapam da soberania de Deus, evidentemente. Não é um segundo, não existe um segundo princípio, né? Tipo um dualismo. Um segundo princípio responsável pelo mal, né? Agora, isso daí não implica em absolutamente nada em Deus ele ser a ausência do mal e não haver mal nele, né? E ser o sumo bem.
E o mal justamente ser a ausência, né, de Deus. Não implica em nada. Ora, Deus, ele criando o mundo, ele sabia que tudo isso ia acontecer. E ele criou o mundo da mesma forma. Então, indiretamente, ele criou o mal. Sim. Isso a gente pode aceitar completamente. Vimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Como que ele cria trevas se ele não tem treva nenhuma? Tiago 1,13. É exatamente o que eu falei, né? Ele não ter treva não implica que ele não possa criá-la indiretamente, né? Em sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Gênesis 22:1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão. Ele não tenta ninguém, mas ele tentou depois destas coisas que tentou Deus Abraão. Ele não tenta ninguém, mas ele tentou Abraão. Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Êxodo O que é isso daí? Qual que é a contradição disso aí? Qual que é a contradição? Ela que teria que provar isso. Por que Deus, não podendo ser tentado, ele pode, né, por natureza, ele não poderia tentar alguém? Aí podem alegar, né? Mas Jesus foi tentado. Sim. Enquanto o homem verdadeiro, ele pode, evidentemente, ser tentado. Mas enquanto Deus, não. E é uma tentação meramente externa, né? E a tentação de Cristo, ela teve um fim, um último, né? Que foi justamente, teve uma finalidade, né? Nos representar, né? Para vencer no nosso lugar a tentação. Tem muito... 15:3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Porque Deus não é Deus da confusão, senão da paz. Sim. O que tem? Deus, ele não é pacifista mesmo. Tá certo. Qual que é a contradição aqui de novo? Sim, ela se referiu a Tiago, que Deus não tenta ninguém. Só que Deus, ele pode tentar as pessoas, ele não sofre tentação. Entendi. Por que ele... Meu Deus do céu. Vou dar um exemplo. Digamos que eu estou numa cápsula blindada Ultra Master Blaster com uma minigun acoplada. Eu posso matar todo mundo, mas eu não posso... Ninguém pode me matar com essa minigun. Qual que é a contradição aí? Deus, ele pode tentar todo mundo e não pode ser tentado. Assim, cara. Isso daqui tá muito confuso. Próximo. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés, faça... Ninguém jamais viu a Deus em essência. Mas viu ou não viu? Eu peguei só alguns pro vídeo não ficar muito longo. Aqui, São João, ele tá justamente falando sobre quando, né, houve o sacrifício, as pessoas, elas que estavam no seio de Abraão, elas foram para o céu. E aí sim puderam ver Deus, né, visão beatífica, a famosa visão beatífica. Em Êxodo tá justamente, ninguém tinha visão beatífica, né, antes do sacrifício, né? Moisés face a face. Mas viu ou não viu? Eu peguei só alguns pro vídeo não ficar muito longo, mas tem várias. Tem contradições tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Até mesmo a visão do inferno que conhecemos atualmente só foi consolidada após a criação da Divina Comédia por Dante, uma criação artística inspirada... Ah, tá. Agora ela tá dando pitaco sobre história. Boa. Já não basta o pitaco sobre Bíblia. Agora é pitaco sobre história. Então, a representação do inferno que a gente tem só veio com Dante, entende? Ninguém falava de fogo infernal, né? Santo Agostinho, até Santa Perpétua, né? Século III. Tem um erro de tradução, porque a tradução real seria um vale nos arredores de Jerusalém, onde eram jogados cadáveres. E a parte do fogo é porque havia lixo sendo queimado lá constantemente. Agora, por que eu falei... Jesus, ele fala o fogo que nunca se apaga, comparando com, né, esse vale aí do Guiena, né? Ele compara. Só que na parábola... Né, ele também fala, né, do rico e o Lázaro, que o rico ele estava queimando, ardendo ali eternamente. E aí falava, pelo amor de Deus, me ajuda. E o anjo Giga-Chad falou, ninguém mais pode te ajudar mesmo. Tu tá no inferno aí pra sempre. Falei tudo isso porque a religião é usada de base massiva, mas a lógica cristã é Deus enviou ele mesmo para nos salvar dele mesmo, porque Jesus, Deus e Espírito Santo é a mesma coisa, então sacrificando ele mesmo para salvar pessoas que ele mesmo criou em um sistema que ele mesmo idealizou. E se você ousar pensar que isso não faz sentido ou não acreditar nisso, ele vai te torturar por... Bom, ela não falou por que isso aí não faz sentido, né? A condenação ao inferno é sua mesmo, você rejeitou a Deus eternamente.
Ele, na sua infinita justiça, ele te dá uma pena eterna. Também sensível, porque você arriscou sua eternidade sensivelmente também. Mesmo que seu conhecimento fosse indireto, né? Porque ele te ama. Tá sentindo o cheiro disso? Um cheirinho de ser humano. Ah, e só pra constar, eu acredito em Deus. Eu só não acredito no Deus da Bíblia. Convenientemente, a Bíblia foi se alterando diversas Ô Haluka, cara, tu acredita em que Deus então, se ele não se revelou, meu Deus? vezes conforme os anos. Esse vídeo é mais uma reflexão, porque se você reparar bem mesmo, grande parte dos casos de feminicídio ocorrem por homens cristãos. Teve um caso recente onde um homem tirou a vida da própria É que a maioria do povo brasileiro são cristãos, né? Então é óbvio que vai acontecer por cristãos. esposa, perfurando ela 20 vezes. E nas redes sociais, adivinha, ele se descrevia como um homem cristão. Ah, mas o que Deus tem a ver com isso? Nada. É e sempre foi o ser humano. Pregam moral e honra e no off traem e assassinam suas parceiras. Pregam que ser homossexual é pecado porque tem relação pela porta traseira, mas tem fetiche em comer o da esposa. Lembrando que eu tô focando na parte massiva. Existem sim cristãos que não são hipócritas. Eu tenho amigos que são cristãos e são pessoas excepcionais, mas eles são a exceção. Sério, é 2% de 98%. Como eu falei, a questão é o ser humano. Muito é valorizado no cristianismo a virgindade da mulher, algo precioso a ser buscado pelos homens. Mas como eles esperam que uma mulher adulta seja virgem, se primeiramente, seguindo esses dogmas, ela nem Na moral, ela não tem nem vergonha de ficar lendo, velho. Pelo amor de Deus, é só você ler a linha que você vai falar, olha pra câmera por 5 segundos e depois olha o próximo trecho, né? Ela tá lendo assim num vídeo de 9 minutos, cara. Não, tem vídeo que eu faço que eu largo a mão, né? Eu tenho vídeo de 3 horas. Aí eu falo, vou ler essa porra aqui pra terminar logo. Aí eu não vou ficar decorando, né, tudo. Aí dane-se. Mas, porra, 10 minutos, cara. Tu tem que ficar olhando o roteiro pra fazer uma bosta desse vídeo aí. Cristianismo a virgindade da mulher, algo precioso a ser buscado pelos homens. Mas como eles esperam que uma mulher adulta seja virgem, se primeiramente, seguindo esses dogmas, ela nem aprendeu a dizer não? Afinal de contas, o correto é a mulher ficar em silêncio. É válido lembrar que eu, apesar de muita gente não acreditar... Tá. Então se a gente falar, uma mulher que ela foi estuprada, pra nós, ela continua sendo virgem. Uma mulher que ela foi estuprada, ela continua sendo virgem. Então não bateu esse argumento aí. Você pode deixar de ser virgem, a mulher ela pode deixar de ser virgem, inclusive, sem ter tido relações sexuais contra o homem. Sou virgem. Siririqueira sim. Perder o cabaço jamais. Isso vem de um princípio moral meu, pessoal. Porque por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito ligada com a espiritualidade. Um dia eu explico se quiser. Só que outro tipo. Um minutinho, a minha peruca também é uma pessoa muito ligada com a espiritualidade. Só que outro tipo. Que obra é essa? Eu não tô conseguindo ler. Não conheço. Eu tinha lido rápido, achei que era Fausto, né? Goethe aqui, né? Aí eu falei, cara, hein? Que porra é essa aqui? É magia. Magia Getia. Getia. Tipo, um minutinho, a minha peruca tá me incomodando. Continuando, eu falei esse detalhe pessoal meu. Puta que pariu. Porque eu não preciso ser cristã pra ter esse ponto de vista. E como alguém criado em um lar religioso, eu posso afirmar que eu tive muita influência pra perder a virgindade na adolescência. Criado em um lar religioso, eu posso afirmar que eu tive muita influência pra perder a virgindade na adolescência. E tá toda fodida agora, cheio de filhos, sem ter dinheiro pra sustentar ou dar uma boa educação. Justamente pela pressão de se relacionar logo. Afinal de contas, eu só seria completa se eu tivesse um varão comigo. Independente de conexão ou caráter. Possivelmente eu seria corna e estaria agora agradecendo. Mas aí você não ia ter feito sexo antes do casamento, né? Mas os evangélicos eles permitem divórcio, então aí você estaria fudida mesmo. No catolicismo você estaria bem, vai tomando. Agradecendo a Deus no status do WhatsApp pela minha vida de merda. Lembrando que é o meu ponto de vista. Para algumas pessoas isso é um sonho. E tá tudo certo. Eu tive essa atitude com meu marido e muita gente vai dizer que é humilhação. Me ajoelhei ao chão e lavei os pés dele. Enquanto eu fazia isso, eu agradecia a ele. E é uma das coisas que Jesus mais valoriza. Eu acredito que muitas vezes isso é um fetiche velado. Sabe, mulher que não fala, pura, ingênua, dependente. Não é uma mulher. É uma criança. Não é por nada que foi tão normalizado mulheres adultas. Vai tomar no cu. Puta que pariu, mano. Mostrando soft porn pra caralho aqui. Na moral, velho. Vai tomar no seu cu, Haluka. E você... cara que mandou Live Pix, eu tinha que ter falado que ia ter soft porn aqui, né, porra? Sério, ela... Puta que pariu, mano.
Elas usam até fralda. O interessante é que se esse comportamento for questionado, é dito que eu estou sendo insensível com os traumas alheios. Talvez eu esteja mesmo. Caralho, tudo ela vê fetiche, né? Tudo ela vê algo sexual. Eu acho que tudo tem trauma, né, maluca? Porra, a gente tá falando só de uma mulher que cuida da casa, dos filhos, né? Aí você infantilizou isso. É o oposto, né? Não é um fetiche infantil isso daí, é o oposto. A mulher ela tem que saber cuidar da casa, uma mulher infantil não sabe fazer essas coisas. Então é literalmente o oposto. Quem se veste de forma infantilizada é ela, exato. Ela mostrou bagulho de fralda, aqueles bagulho completamente... Mano, aqueles bagulho completamente nojento, maluco. O que tem a ver isso daí com o cristianismo? Ela que tem esse bagulho em mente. É projeção, literalmente, cara. Eu mandar o comentário pra quê, cara? Isso daqui não tem como não, cara. Exatamente. Se dependesse de mim, eu já tinha resolvido há muito tempo. Aí, Queimava ó. todos os hereges, os modernistas, mandava, né, fuzilar toda essa gente, ocupava as igrejas, mas não é assim. Queimava todos os hereges, as bruxas. Mas eu não ligo. Vocês sabiam que a Michelle Bolsonaro era amante do Bolsonaro antes de se tornar esposa? Um grande exemplo de mulher Caralho, do recatada. nada foi pra Bolsonaro agora, cara. Que é isso, mano? Sim. E que isso aí tem a ver com cristianismo? Cristã para muitos. É interessante como você pode acasalar com meio mundo e trair quem você jurou fidelidade. Mas ainda pode se tornar um exemplo de conservadora se vestir a máscara correta. E de paralelo, uma mulher pode ser virgem. E se vestir uma roupa um pouco mais extravagante, é vista como puta. Não é sobre ser, é sobre parecer. Deixando claro, eu não sou time nem Bolsonaro nem Lula. Eu quero que... Roupa não define caráter. Eu não achei esse meme não. Se alguém achar aí, ô entusiasta, vai mandar. se fodam. E eu não estou aqui para cagar regras. Eu estou aqui para criticar os cagadores de regras. E eu não estou falando que você deve deixar de ser cristão. Eu respeito, seja lá o que você escolha acreditar. A minha crítica aqui é pra hipocrisia humana. O meu negócio é com o ser humano, entendeu? Se eu faço questionamentos sobre a Bíblia e comportamentos de quem se autodenomina cristão, corro o risco de dizerem que eu sou intolerante religiosa e estou cometendo blasfêmia. Mas se os mesmos são intolerantes com Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Wicca, Goethe, religiões nórdicas, egípcias e etc. Goethe. Aí tá liberada a intolerância religiosa. Sim, tá liberado mesmo. Verdade. E vocês não podem... Sim, vocês não podem ser intolerantes conosco. Ah, sim. Por quê? Porque a gente é a religião certa e vocês são errados. E vocês serão punidos, espero, né? Se vocês forem intolerantes conosco. É isso aí. E vamos tudo pro inferno. A gente não tem nem o livre-arbítrio de escolher pro inferno. Poxa vida, se na sua vertente estamos fazendo coisas erradas, então deixa a gente se fuder, o nosso livre-arbítrio. Quem vai queimar nas profundezas do inferno somos nós. Toda essa onda. Sim, e a gente tem o dever de tentar trazê-los. Mas como você se autodenomina aqui, é literalmente uma impenitência, né? Você realmente não tem nada que te faria, né, crer. Ou deve ter, sei lá. Onda de jovens conservadores voltando. O secretário teólogo evangélico Nós conservador fascistas. do Donald Trump Conosco. defendendo o fim do voto feminino. Você é albano aqui, ó. Roupa não define caráter. Essa aqui não define, não, né? Sem contar que o próprio Donald Trump também estava envolvido na ilha de Epstein, né? Toda a rede Cara, de mano, conservadores. ela vai linkando assim, chegou em Bolsonaro, Trump e cristianismo é falso. É isso. Pedos na política, silenciando diariamente crianças que são traficadas na Ilha do Marajó. O fato de ter um cemitério lá a céu aberto com muitas crianças, sem identidade, sem órgãos, sem dentes, sem olhos, sem tecidos. Mas isso não importa, né? O importante mesmo é brigar entre direita e esquerda, torcida de... Não importa, não. Tanto que quem tá denunciando os bagulho da Ilha de Marajó são justamente cristãos, cara. Ela tá colocando... Mano, nossa, que nojo dessa menina, cara. Chega. Causa